Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos a antroposofia. É uma filosofia espiritual bem particular, né? Criada pelo Rudolf Steiner, lá no comecinho do século XX. Exato. E olha, a gente tem aqui um artigo bem completo que investiga as origens, os fundamentos, o impacto que ela teve. Sim, é um material bem rico para a gente conversar. A nossa ideia aqui é tentar entender um pouco melhor como é que a antroposofia busca costurar assim espiritualidade, ciência e arte na vida prática, no dia a dia. Uhum. Lembra um pouco a teosofia? Talvez algumas pessoas já ouviram falar, mas vamos ver que ela tem um caminho bem próprio. Com certeza, tem suas distinções bem claras. Então, vamos lá. Como é que essa filosofia nasceu? Que ligação ela tem com figuras como Goethe, ou com movimentos tipo a teosofia? E o mais curioso, talvez, como ela aparece em coisas que muita gente até conhece, né? Tipo as escolas Waldorf ou a agricultura biodinâmica, às vezes sem nem saber de onde vem. É verdade, as aplicações práticas são bem conhecidas mesmo. O ponto de partida é Rudolf Steiner. Uma figura e tanto, né? Filósofo, cientista, educador, artista e também um pensador esotérico austríaco. Uma figura multifacetada, sem dúvida. Ele nasceu no antigo Império Austro-Húngaro e parece que desde cedo ele já tinha um pé na filosofia e nas ciências, e outro no misticismo, assim. Essa busca por integrar mundos diferentes parece que já estava nele desde o início. Ele chegou a estudar matemática, física, filosofia na Universidade Técnica de Viena, teve uma base científica sólida. Sim, isso é importante. Mas parece que o que realmente, sim, o fisgou foram as ideias mais holísticas do Johann Wolfgang von Goethe, aquele poeta, pensador alemão super famoso. Exatamente. Essa visão do Goethe sobre a natureza, sabe? Como um todo vivo, orgânico e com uma dimensão espiritual inerente. Foi fundamental para ele. Ah, então não era só o mundo material. Não. Para Goethe, e depois para Steiner, não tinha essa divisão tão rígida entre o mundo que a gente vê e toca e uma realidade espiritual ligada a ele. Essa ideia virou a base para o Steiner tentar construir essa ponte, né? Entre ciência, arte e espiritualidade, que é a essência da antroposofia. Faz sentido. Ele achava que a ciência da época deixava a coisa de fora. Isso. Achava que, por focar só no material, ela perdia dimensões importantes da realidade. Interessante essa base em Goethe. Mas antes de chegar na antroposofia como a gente conhece, o Steiner se envolveu bastante com a teosofia, certo? Em 1902, ele se tornou secretário-geral da seção alemã da Sociedade Teosófica. E ele era um palestrante muito popular, viu? Tinha carisma, falava com paixão. Pois é, mas ele não ficou só repetindo, né? Parece que ele começou a dar a própria interpretação. Sim, começou a desenvolver uma linha própria. O artigo menciona um livro dele de 1904, Teosofia, uma introdução à ciência espiritual. O título é curioso, né? Porque apesar de falar em teosofia, ali já estavam as sementes do que seria a antroposofia. Principalmente essa ideia de um método, quase científico, para investigar o mundo espiritual. Justamente. E aí começa a surgir uma tensão que é fascinante. O Steiner queria uma abordagem que ele via como mais racional, sabe? Mais conectada com a cultura ocidental. Diferente da teosofia. Ele passou a criticar o que via como uma dependência muito grande da teosofia em relação às religiões orientais, tipo budismo, hinduísmo, e também da figura dos mestres orientais. Entendi. Ele queria algo que partisse mais da experiência individual, talvez. Uma investigação mais consciente. Isso. Para Steiner, o acesso ao espiritual deveria vir de uma investigação rigorosa, metódica, mas feita pela própria consciência do indivíduo. Algo adaptado, assim, à mentalidade moderna ocidental. E essa diferença de abordagem foi crescendo? Foi. A diferença de método, de foco cultural, foi ficando cada vez maior e acabou levando ao rompimento dele com a Sociedade Teosófica em 1912. Ah, então aí foi a virada. Foi o ponto crucial. Essa insistência numa ciência espiritual acessível ao indivíduo ocidental moderno, sem depender de mestres ou textos antigos. Ele queria que a espiritualidade fosse uma descoberta pessoal, quase. Empírica. E aí, logo depois ele criou o próprio espaço, né? Exato! Em 1913,
fundou a Sociedade Antroposófica em Dornach, na Suíça, para poder desenvolver as ideias dele livremente. E foi lá que começou aquele projeto arquitetônico incrível, o Goetheanum. Conta mais disso. Ah, o Goetheano, o primeiro que ficou pronto em 1920, era impressionante. Todo de madeira, com 2 cúpulas, formas super orgânicas, bem no estilo expressionista. Nossa! Era quase uma escultura gigante, sabe? Para ser a expressão física dos ideais antroposóficos. Mas, infelizmente, ele foi destruído num incêndio em 1922, possivelmente criminoso. Que pena. Uma perda enorme. Mas ele não desistiu, né? De jeito nenhum. Steiner liderou a reconstrução imediatamente. O segundo Goetheano, que está lá até hoje como sede mundial da sociedade, é uma estrutura enorme de concreto armado. Um design ainda mais ousado. E ficou pronto depois que ele morreu. Sim, foi concluído em 1928, após a morte dele, mas o Goetheanum é muito mais que um prédio diferente, né? Ele simboliza a missão do Steiner, ser um centro vivo para o desenvolvimento espiritual, artístico, científico, social. Um ponto de encontro. Exato. Um lugar para palestras, peças de teatro, concertos e onde se desenvolvem as artes antroposóficas, como a euritímia. Você mencionou euritímia. O que é exatamente? A gente ouve falar, mas nem sempre fica claro. A euritímia é uma arte de movimento criada pelo próprio Steiner. É como se fosse uma fala visível ou música visível. Como assim? Os movimentos do corpo tentam expressar os sons da fala, os tons da música ou até emoções, processos da alma, sabe? É uma parte bem importante das práticas antroposóficas. E onde ela é usada? Tanto na educação, nas escolas Waldorf, quanto como terapia, a chamada euritímia curativa. Na Suíça se espalhou rápido. Sim, a antroposofia ganhou bastante força na Europa, principalmente Alemanha, Suíça, Áustria. Intelectuais, artistas, médicos, professores, muita gente se interessou. E já nos anos 1920, estava cruzando oceanos, chegando nas Américas, inclusive aqui no Brasil e em outras partes. E o que ajudou muito, parece, foi justamente essa conexão com a prática, né? É o que a fonte indica. Não era só teoria, tinha aplicação direta na vida. E aí entram aquelas coisas que a gente falou no começo. Exato. O legado talvez mais conhecido para o público geral, a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica e a medicina antroposófica. Isso. E se a gente conecta isso com a filosofia por trás, a pedagogia Waldorf, por exemplo, ela não quer só ensinar conteúdo. A busca é pelo desenvolvimento completo da criança. Intelectual, emocional, isso. Intelectual, emocional, artístico, manual e até espiritual, respeitando o que eles entendem como fases do desenvolvimento infantil. O currículo, o jeito de ensinar, tudo é pensado para cada idade. Bem holístico mesmo. E a agricultura biodinâmica. Eu sempre ouvi falar que é orgânica, mas tem algo a mais, né? Tem sim. Ela vai além do orgânico comum. Foi introduzida pelo Steiner em 1924. Ela vê a fazenda inteira como um organismo vivo, interconectado. Um organismo? É. Usa métodos naturais, claro, mas também uns preparados bem especiais, feitos de plantas medicinais, minerais, esterco, que são dinamizados, agitados ritmicamente, sabe? E aplicados no solo e nas plantas em quantidades mínimas, quase homeopáticas. A ideia é fortalecer a vitalidade do solo e dos alimentos. E tem mais. Sim, eles também consideram os ritmos cósmicos, como as fases da Lua, posições dos planetas, no manejo da lavoura. É bem complexo. Bem diferente mesmo. E a medicina antroposófica? Como ela se posiciona? Olha, ela não rejeita a medicina convencional, não, mas busca ampliá-la. A visão é daquele ser humano como unidade de corpo, vida, ou corpo etérico, como chamam, alma, que é a psique, e espírito, a individualidade. E a saúde seria o equilíbrio disso tudo. Exatamente, o equilíbrio dinâmico entre essas partes. Então, além dos tratamentos convencionais, se necessário, ela usa medicamentos de origem natural,
plantas, minerais, alguns de origem animal preparados de forma específica, E as terapias? e terapias como a própria euritmia curativa, massagem rítmica, terapia artística, tudo para estimular as forças de autocura da pessoa. Essas aplicações práticas como o Waldorf e a biodinâmica são fascinantes, mas elas não surgiram do nada, né? Qual é a base filosófica que sustenta tudo isso? As ideias centrais da antroposofia? Bom, a ideia fundamental é aquela visão do ser humano com 3 dimensões principais. O corpo físico, que a gente compartilha com os minerais, a alma ou psique, ligada aos sentimentos, instintos, pensamentos, seria o nível anímico, né? Certo? E o espírito, que seria a nossa essência individual, eterna, capaz de autoconsciência, de liberdade. O desenvolvimento espiritual consciente é visto como o caminho para a gente realizar nosso potencial. E como se acessa esse conhecimento espiritual? É aí que entra a tal ciência espiritual? Como funciona isso? Não é ciência de laboratório, imagino. Não, definitivamente não é ciência no sentido materialista que a gente costuma usar. Steiner propôs a ciência espiritual, Geisteswissenschaft em alemão, como um método de investigação das realidades não físicas. Um método. Sim, um caminho de conhecimento que usa o pensamento rigoroso, a observação, mas aplicados ao mundo interior. À alma, ao espírito, através de disciplina, meditação e desenvolvimento de novas capacidades de percepção. E ele criticava a ciência comum por quê? Por se limitar só ao que pode ser medido fisicamente, ignorando o que ele via como dimensões essenciais da realidade e do ser humano. Entendi. É uma tentativa de ser metódico, mas em outro domínio. E, além disso, a fonte menciona cosmologia e reencarnação. Como a antroposofia vê isso? Sim, a antroposofia trabalha com as ideias de reencarnação e karma, mas de uma forma bem específica. A vida humana não é vista isoladamente, sabe? Mas como parte de uma longa jornada evolutiva da individualidade espiritual. As vidas se conectam, então. Exato, as experiências, os aprendizados, as ações de uma vida criam as condições e os desafios para as vidas seguintes. O karma não é visto só como punição, mas como uma lei de equilíbrio e uma oportunidade de aprendizado. Isso dá um sentido diferente para a vida, né? Com certeza. Essa visão cíclica muda a compreensão do desenvolvimento individual e do propósito de cada vida. Não é só repetir, é evoluir através das vidas. E tem também um papel importante para as artes, né? Você já mencionou a euritmia. Fundamental. Música, pintura, escultura, arquitetura e, claro, a euritmia. Não são vistas só como beleza ou entretenimento. São consideradas ferramentas poderosas para o desenvolvimento interior. Ferramentas. Sim, para a conexão do ser humano com o mundo espiritual e cósmico. A arte seria uma linguagem capaz de expressar realidades que o pensamento conceitual sozinho não alcança. Tem algum exemplo concreto disso? Tem sim, um bem marcante é a Bernon de escultura em madeira, o representante da humanidade, que fica lá no Guetiano, foi criada pelo Steiner junto com a escultora Edith Marion. Ela tenta mostrar visualmente o equilíbrio dinâmico entre forças opostas na alma humana. Nossa, é interessante. Bom, como era de se esperar de um movimento com ideias tão diferentes, imagino que a antroposofia também tenha recebido críticas. O artigo fala sobre isso principalmente do lado cristão. Sim, desde o começo houve críticas fortes, tanto de teólogos católicos quanto protestantes. Ideias como reencarnação e karma, por exemplo, batem de frente com doutrinas cristãs tradicionais sobre vida após a morte, salvação. E a visão de Cristo também gerou controvérsia, né? Muita. A antroposofia vê Cristo não apenas como Jesus de Nazaré, a figura histórica, mas como um ser cósmico elevadíssimo, o Espírito Solar, que se encarnou em Jesus para dar um impulso decisivo à evolução da Terra e da humanidade. Uma visão bem diferente. Bem esotérica, né? Foge bastante das interpretações das igrejas estabelecidas. Para muitos teólogos, isso soava como o gnosticismo, aquela ideia antiga de salvação por conhecimento secreto, ou até panteísmo. E como essas críticas se manifestaram na prática?
Algum exemplo? Do lado católico, a fonte cita um teólogo, Emil Feldman, que já em 1919 acusou Steiner de criar uma religião artificial. Disse que ele misturava cristianismo com esoterismo oriental de forma arbitrária. A crítica era que isso desviava dos ensinamentos bíblicos, da tradição da igreja. Entendi. E os protestantes, qual era a preocupação principal? Creio de que, apesar de se apresentarem como escolas não confessionais, elas acabassem transmitindo a visão de mundo antroposófica de forma sutil. Como assim, sutilmente? Através do currículo, das festas que celebram, da formação dos professores. Um relatório da Igreja Luterana Alemã, de 1923, por exemplo, expressava essa preocupação, de que a pedagogia Waldorf pudesse minar os valores cristãos ensinados para as crianças. É importante a gente dizer, né? Estamos só relatando essas críticas como estão na fonte, sem tomar partido. Exatamente. Nosso papel aqui é apresentar o que a fonte traz sobre o assunto. Falamos bastante da relação com a teosofia no início e dessa tensão toda. Talvez valha a pena colocar lado a lado, de forma mais direta, o que realmente diferencia uma da outra, segundo o que a gente leu, para ficar mais claro. Sim, acho que ajuda a entender melhor o lugar da antroposofia. Embora ela tenha nascido da teosofia, as diferenças são bem marcantes. Começa na origem, claro. Sim. Blavatsky no fim do século XIX, Steiner no início do XX. Mas a diferença-chave talvez esteja no objetivo. A teosofia buscava uma síntese ampla, uma sabedoria divina universal, misturando muito o Oriente e o Ocidente. E o Steiner? Já o Steiner quis focar mais no ser humano ocidental moderno e em como ele poderia, por si mesmo, investigar o mundo espiritual. Ah, então a diferença está muito no método proposto. Como fazer isso? Exatamente. A teosofia se apoiava mais em textos esotéricos antigos e ensinamentos atribuídos a mestres da sabedoria, muitas vezes orientais. Steiner desenvolveu o que ele chamou de ciência espiritual, um caminho que deveria ser trilhado pela própria consciência individual, através de observação, pensamento, meditação. Uma abordagem mais autônoma. Isso levou a ênfases diferentes. E isso se reflete nas práticas, imagino, que você já mencionou. Com certeza. A antroposofia gerou essas aplicações muito concretas. Waldorf, biodinâmica, medicina, euritmia. A teosofia é mais focada em estudo, meditação, grupos de discussão. E a liderança espiritual? Outra diferença. A teosofia dava muita importância aos Mahatmas, aos mestres. O Steiner enfatizou a autonomia espiritual do indivíduo, rejeitando essa dependência de autoridades externas. E a relação com o cristianismo que você mencionou antes também é diferente. Sim. A teosofia tem uma visão mais ecumênica, né? Vê todas as religiões como caminhos para uma mesma verdade. A antroposofia, embora não se considere uma religião, dá um valor muito especial ao cristianismo, mas interpretado de forma esotérica, com essa figura central do Cristo cósmico que a gente falou. Entendido. Para a gente ir fechando, o artigo traz uns pontos rápidos e responde algumas dúvidas comuns. Primeiro, a origem do nome antroposofia. O que significa? Vem do grego, anthropos, que significa ser humano, e sófia, que é sabedoria. Então, literalmente, sabedoria do ser humano. Ou sabedoria a respeito do ser humano. A ideia é que o conhecimento sobre o universo e o espírito pode ser encontrado dentro do próprio ser humano. Faz sentido. E aquelas perguntas rápidas. Antroposofia Waldorf. É a aplicação da filosofia antroposófica na educação, na pedagogia. A religião de Steiner. Ele fundou uma... Não, ele não fundou uma religião. Fundou uma filosofia espiritual, um caminho de conhecimento. Medicina antroposófica. É a antroposofia aplicada à saúde, buscando essa visão ampliada e holística do paciente e da doença. E terapia antroposófica. O que seria? Refere-se aos tratamentos usados dentro dessa medicina, principalmente os medicamentos naturais específicos e as terapias como euritmia, artes, massagem rítmica. E como chegou ao Brasil? Quem trouxe? Principalmente através de imigrantes europeus, alemães e de outros países, no início e meados do século XX. Começou a se estabelecer em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e foi crescendo. Então, o que tudo isso significa? Que a gente está diante de uma filosofia bem complexa, né?
com raízes tanto no pensamento científico e filosófico quanto no esoterismo, mas que conseguiu criar um impacto bem real, bem duradouro em áreas muito práticas da vida. Exatamente. Recapitulando nossa conversa, então, exploramos a antroposofia como essa visão particular do Rudolf Steiner, vimos como ela surgiu a partir da teosofia, mas buscando um caminho próprio, uma ciência espiritual voltada para o indivíduo ocidental. Uhum. E como essa filosofia não ficou só no papel, né? Se transformou em iniciativas bem conhecidas, influentes, como a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, uma abordagem própria na medicina. Sim, com um alcance bem grande. Isso tudo, claro, sem deixar de lado as críticas que também recebeu ao longo do tempo, especialmente do meio cristão tradicional. E fica aqui uma provocação final para quem nos ouve. A partir do que a gente viu na fonte, a antroposofia foi uma tentativa muito consciente, muito estruturada do Steiner, de levar o que ele entendia como espiritual para dentro de áreas bem concretas: educação, agricultura, saúde e arte. Sim. Usando métodos que ele acreditava serem rigorosos, a sua ciência espiritual. Olhando para o nosso mundo hoje, tão focado no tecnológico, no mensurável, fica a pergunta: quais seriam os desafios, ou quem sabe os benefícios inesperados, se a gente tentasse aplicar um esforço parecido de integração? Integração do que exatamente? Talvez não os mesmos métodos do Steiner, mas a intenção de integrar profundamente o observável com o não observável, o quantitativo com o qualitativo, o científico com o anímico ou espiritual, em outras áreas da nossa vida ou até na própria ciência contemporânea. O que aconteceria se a gente levasse isso a sério? Exato. O que aconteceria se levássemos essa busca por uma visão mais completa da realidade realmente a sério? Fica aí para pensar.